Olha, a explanação que nós vamos fazer hoje, nós vamos tomar como base, por base, aqueles sábios, os magos, os considerados, aqueles reis magos que foram fazer uma visita no nascimento de Jesus, lá em Belém. No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 12, esses reis magos ficaram sabendo do nascimento de Jesus, que era considerado o rei dos judeus, pelas antigas tradições e pelo Velho Testamento. Ia nascer o Messias, o enviado, o rei. E os estudiosos entenderam que ia ser Jesus. E esses 3 reis, eles foram em viagem, passaram no palácio de Herodes. Chegando lá no palácio de Herodes, o que aconteceu? Ele chegou para o rei Herodes e falou: olha, nós viemos visitar o rei dos judeus. Isso ele falou para o rei dos judeus. E aí o Herodes ficou assustado e procurou saber o que estava acontecendo. Então disseram: não, as tradições, né, que o rei está nascendo agora. Herodes, muito esperto, inclusive Herodes, ele, por vontade de permanecer no poder, por medo de perder o trono, ele mandou matar os seus filhos e até a sua esposa, né? E o filho mais novo também, para não tirar dele o trono. Então Herodes pegou e conversou com essas pessoas, com esses magos, falou: olha, então vamos fazer assim, onde é que ele nasceu? Lá em Belém, Belém de Judá. Certo, mas então faz assim, vocês vão, reverenciam a essa criança, a esse rei, e vem me falam onde ele está, que eu também quero reverenciá-lo. Na verdade, Herodes queria matar aquela criança. Aí essas 3 pessoas chegaram lá em Belém, conheceram Maria e foram ver Jesus. Levaram como oferenda mirra, incenso e ouro. Ofereceram, e eles tiveram como que um sonho, uma visão, que lhes avisaram para que eles fossem embora por outro lugar. Porque Herodes, na verdade, queria matar aquela criança, para que eles não voltassem lá para o palácio do Herodes para dizer onde estava a criança. Porque, na verdade, era a morte. E foi o que eles fizeram, foram embora. Mas os reis magos, né? A gente fala os 3 reis magos. No Evangelho de Mateus, não fala que são 3, fala magos. Os magos foram fazer uma reverência ao Mestre, Jesus. Só que, a partir mais ou menos do século III, foi que eles entenderam que eles eram reis. Isso 300 anos depois de Jesus. Entenderam, não, eles eram reis. Aí colocaram como reis. Certo. Colocaram como reis, mas lá atrás não estava nem que eram reis e que nem que eram 3. Mas o Evangelho de Mateus fala aqueles magos. São Jerônimo, ele teve uma missão do século III ao século IV de fazer a tradução de todos os evangelhos, inclusive do Velho Testamento, para o latim. E o primeiro evangelho que ele pegou para traduzir foi o de Mateus. Então supõe-se, né, que possa ter sido inserido nessa época por São Jerônimo, quando fez a tradução para o latim. Mas o que esses reis levaram para Jesus? 800 anos depois de Jesus, resolveram também dar nome para esses 3 reis magos, que seria Gaspar, Melquior e Baltazar, da Índia, da Arábia e da Pérsia. Mas isso, um historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro diz que não tem nenhum tipo de registro da existência desses reis magos e nem de seus nomes. Mas eles entendem que foi uma forma de Mateus colocar para que pudesse cumprir-se as escrituras, porque nas escritas sagradas, lá nos Salmos de Davi, no capítulo 72, dizia que até os reis reverenciariam aquele rei, ou seja, até os reis se dobrariam a ele, para que se cumprisse as profecias. Mas eles levaram o que para Jesus? Mirra, incenso e ouro. A mirra é uma árvore espinhosa
cujas suas folhas hoje é feita para cosméticos, perfumes e uma série de coisas. Naquela época também. Só que eles não levaram a folha, um dos reis levou o óleo, aquele óleo caríssimo. O outro levou o incenso, que eram de folhas raras secas para ser queimada e fazer um cheiro, um aroma saudável. E o outro levou ouro. Lá, de acordo com os pintores, da humanidade, são baús de incenso, de mirra e de ouro. Mas aí nós nos perguntamos, será que Maria e José receberam incenso, mirra e ouro de presente? Realmente? Se tivessem recebido baús desses produtos caríssimos, eles se tornavam milionários, seriam como que nobres. Mas Jesus era um carpinteiro, José era um carpinteiro. Então supõe-se que seria realmente isso mais uma forma de poder fazer com que Jesus fosse considerado o Messias, e é o Messias. Não desvirtua em nada a missão de Jesus. Mas será que esses 3 reis, eles agiam também da forma como eles foram reverenciar a Jesus? Será que eles só reverenciavam através da doação ou da troca, levando bens, sem se modificarem? O que eles fizeram na sua vida para poder fazer parte do Evangelho de Jesus? Será que eles atendiam ao seu próximo? Lá não consta nada disso. Lá só fala que eles levaram esses presentes. Mas nós temos uma história, a história de um 4º rei sábio, de um 4º rei mago, que era um príncipe. Esse príncipe, ele morava também na Arábia, e ele era um príncipe que tinha o nome de Hassan, estudioso da medicina, estudioso da astronomia. Da época era astrologia e não astronomia, estudioso das ciências da época. E através dos seus estudos, ele descobriu que nasceria o enviado, que nasceria aquela pessoa que modificaria o mundo. E ele queria saber onde ia nascer essa pessoa. E ele fez os estudos de astrologia dele, conseguiu ver o cruzamento de luas, de planetas e tal, através de um telescópio, obviamente muito atrasado. E através dos seus estudos ele descobriu, vai nascer esse homem. Inclusive porque nas escritas sagradas no Velho Testamento e os profetas, pequenos e grandes profetas, também já cantavam a, vamos dizer, vinda desse enviado, desse Messias, desse Cristo. Cristo, em grego, que quer dizer o enviado, ou ungido. Messias, em hebreu, que quer dizer o enviado ou ungido. E aí ele quis reverenciar esse rei que nasceria. E ele falou com o pai dele, falou, pai, eu vou procurar essa criança, para levar alguns presentes para ele. E ele pegou joias, pegou ouro, fez como que um baú, e o pai dele falou, olha filho, você não pode ir, Hassan, você vai deixar suas coisas, seu reino, você é o herdeiro desse reinado e tal. Falou, não pai, mas eu tenho que reverenciar esse ser que está chegando. Falou, olha, tudo bem, então você leva o escravo, leva o Caleb, que era um escravo muito, vamos dizer assim, dedicado, fiel, e foi esse Hassan com esse Caleb. E eles foram e começaram a procura daquela criança. Porém, todos nós sabemos, através da história dos evangelhos, que Herodes, quando os reis magos não voltaram para dizer onde estavam essas crianças, ele, com medo de perder o seu trono, mandou que matasse todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Com menos de 2 anos. Nesse período, Hassan e Caleb estavam passando por aqueles povoados, lá daquela região de Judá, de Belém, para ir visitar Jesus, aquela criança. E eles começaram a encontrar os exércitos de Herodes, matando as crianças, sufocando todas as crianças até 2 anos de idade. E Hassan viu aquilo em desespero, não podia fazer nada, porque eram muitos soldados. Mas ele entra numa casa, e numa dessas casas estava uma mulher com uma criancinha. E essa mulher estava desesperada. Entraram 2 soldados de Herodes, pegaram a espada e iam matar a criança. Ele falou, não faz isso. Falou, mas é ordem. Aí ele pegou uma das joias e deu. Falou, olha,
deixa essa criança viver, deu a joia para esses soldados. Obviamente, eles foram embora e deixaram aquela criança viver. E aí, obviamente, como nos fala no Novo Testamento, José foi avisado pelo Espírito, lá diz um anjo, que era para ir embora para o Egito, fugir para o Egito, porque o Cristo, Messias, Jesus, criança, estava sendo perseguido para ser morto. Então José foi embora para o Egito com Maria e com Jesus. E Hassã e Caleb atrás. Só que não sabiam mais onde estava. Perderam o rumo, perderam onde estava Jesus. E aí eles continuaram essa busca. Mas onde Hassã passava, ele via o sofrimento, ele via a dor, ele via a necessidade. E daquelas joias, daquele ouro, tudo que ele tinha, ele ia ajudando um pouquinho aqui, ele ia se desprendendo um pouquinho lá, ia pagando uma coisa lá, mitigando a fome, a sede e a necessidade daquelas pessoas dos locais em que ele passava. E um dia ele estava passando com Caleb pelo deserto, foi assaltado. Um grupo de bandidos, de ladrões, os assaltaram. As últimas 2, 3 joias que ele tinha, caríssimas, porque ele já tinha doado tudo. E foi levado para o alojamento. Nesse alojamento, ele viu a necessidade, ele viu a carência. E como ele tinha um coração muito bom, ele começou a ajudar essas pessoas. Começou a educar essas pessoas dizendo, olha, vocês não precisam roubar, vocês não precisam espoliar as pessoas, vocês não precisam assaltar na beira das estradas e no deserto os viajantes, porque vocês estão sendo marginalizados. Basta que vocês possam produzir para vocês mesmos. Mas eles como? Nós não sabemos produzir nada. Ele falou, mas eu poderia ajudar, mas eu tenho que ver onde está o Messias, eu tenho que encontrar o menino para poder dar. E eles devolveram para eles a joia, para que eu possa levar essa oferenda a essa criança. Mas aí ele começou a ver a necessidade. E aquela chefe lá do bando falou, olha, ajuda a gente, Hassã, nós temos essa necessidade. E aí o Hassã começou a ajudar. Ensinou a eles agricultura. Não tinha água. Aí ele ensinou a canalizar, porque lá no país dele era muito adiantado, vamos assim dizer. Ele ensinou a eles canalizarem, fazer a canalização, traziam água de um rio lá de baixo, por dutos, pequenos dutos, que chegava e eles iam plantando. E começaram a colher. E começaram a parar de assaltar as pessoas, porque eles estavam produzindo, levavam no mercado, comerciavam. Muitas vezes as pessoas do povoado foram lá e queimaram as suas produções. Ele falou, não vamos revidar, vamos recomeçar. E recomeçou. E ele curava a doença daquelas pessoas. Curavam aqueles que estavam machucados, aqueles que estavam feridos. E o filho da rainha lá, da chefe dos bandidos, que já não eram mais bandidos, porque tinham se reeducados por Hassã, ele estava perdendo a visão. E o Hassã tentou de tudo fazer com que ele enxergasse novamente. Mas esse jovem, infelizmente, ficou cego. Ficou cego, o tempo foi passando, o Hassã foi ficando, foi cuidando das pessoas e foi envelhecendo. Porque quando Jesus nasceu, Hassã tinha aproximadamente 35 anos. Quando Jesus estava com 30 anos que começou a missão, Hassã já tinha 65. Quando Jesus foi morto, ele já estava com 68, 70 anos. Para aquela época, em que a média de vida era 40, 45 anos, 70 anos era uma coisa. Então ele já estava bem velho, ao quebrado. Já não tinha mais também um centavo. De tudo que ele tinha doado. Tinha ficado pobre. Mas ele tinha feito aquelas pessoas viverem, aquelas pessoas se recuperarem, aquelas pessoas terem um tratamento, um alimento, uma educação. E chega uma notícia lá no povoado deles. Uma notícia de que um homem tinha chegado lá em Jerusalém e que estava curando as pessoas, os leprosos, os cegos, e que uma turba de pessoas, um turbilhão de pessoas, uma multidão o seguia. E aqueles que lhe pediam com fé estavam sendo curados. Aquele jovem, que já era um homem feito e que estava cego, falou, Hassã, vamos lá, é aquele Messias, aquele enviado que você seguiu a tua vida toda. Eu falei, mas como eu vou agora? Agora eu não tenho mais nada para oferecer a ele. Eu não tenho, eu já dei todo o meu ouro, eu já dei toda a minha prata, eu já dei todas as minhas joias. Eu não tenho mais um centavo
para que eu possa, pelo menos, oferecer a ele. Mas, devido à insistência, Caleb, que era bem mais jovem que Hassan, pegou, abraçou Hassan e falou: vamos sim, o senhor vai conhecer essa pessoa. Aí ele, já velho, ao quebrado, foram devagarzinho e tal, chegaram em Jerusalém. Só que não tinha como ele chegar perto de Jesus por causa daquela turba. E aí foi passando aqueles 2, 3 dias, Jesus foi condenado à morte. O jovem conseguiu chegar perto de Jesus. Jesus fez com que retornasse a visão daquele jovem que Hassan não tinha conseguido curar, mas Hassan não conseguiu chegar perto de Jesus. Caiu perto da cruz quando Jesus foi crucificado, ele também no fim da sua vida. Hassan já não conseguia mais nada. Aí o Caleb falou: mestre, infelizmente mataram aquele que seria o enviado, que o senhor queria conhecer. Ele falou: meu Deus, e eu que procurei tanto por esse homem, foi morto na cruz como criminoso. E era Jesus. Mas Hassan estava já à beira da morte, porque ele correu muito e as emoções foram muito grandes. Ele já estava com uma idade muito avançada para aquela época. Hoje, graças a Deus, 85 anos, a gente vê o Divaldo Pereira Franco andando pelo mundo todo. Mas naquela época, e Hassan caiu, estava caído. De repente ele vê uma luz forte ao seu lado, né? Ele vê essa luz e ele fala: olha, quem é o senhor? A voz disse: Hassan, sou eu, Jesus. Ele falou: mas como? O senhor foi crucificado. Ele falou: não, o meu corpo está lá. Aí ele falou: mas Senhor, eu procurei o senhor a vida toda, e eu tinha muita joia para entregar para o senhor, para lhe doar, para te dar de oferenda, de presente. Agora eu não tenho mais nada, nem a juventude, eu estou morrendo. Aí Jesus disse para ele: mas Hassan, você não entendeu a mensagem, meu irmão, meu filho. Todas aquelas pessoas que você atendeu, todos aqueles pequeninos que você acudiu, todos aqueles que tinham fome, que tinham sede, todos aqueles que estavam desvestidos e que você vestiu, aqueles que você visitou e que poderiam ir para a cadeia e que você recuperou, era a mim que fazia, Hassan. Porque o que fizestes a esses pequeninos, era a mim que você fazia. Hassan desencarnou, morreu. Recebeu a visita nesse fim de vida, nessa luz que lhe apareceu, como apareceu para o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, mostrando para ele que não importava que ele não tivesse mais nada, que não importava os bens materiais que ele poderia lhe ofertar, Jesus, mas sim todo o bem que ele tinha feito pela humanidade. Isso sim contava a seu favor. Esse bem, o amor. E aí a gente volta no Evangelho de Mateus e compara. Os 3 reis magos doaram simplesmente aqueles bens a Jesus. Nem se sabe se é verdade ou não, porque de acordo com os historiadores, os doutores, não aconteceu. Mas não interessa para a gente. Ou esse que se doou a si mesmo. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, ele atendia a todos gratuitamente. Ele não tinha mais nada. Tudo que ele tinha, ele doou. Até o seu anel de bacharel em medicina, ele doou para uma senhora que chegou e falou: doutor, ele passou a receita, falou: a senhora precisa comprar esse remédio. Ela falou: mas eu não tenho mais um centavo, doutor, eu não tenho como comprar. O meu filho infelizmente vai ficar sem o remédio e vai morrer. O que ele fez? Tirou o seu anel, deu para essa mulher, falou: então vá e compre esse remédio. Dizem os espíritos superiores que Bezerra de Menezes não tinha mais nada a doar, doou a si mesmo. E na história da humanidade, nós vamos vendo pessoas como Hassan, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, no ano de 1200, que tirou sua roupa, pôs em cima de um lugar e falou: pai, então a única roupa, a única coisa que estava comigo, que o senhor disse que me doou, é a roupa, está devolvido. Cobriram ele com um manto, porque ele estava nu, e depois tiraram o manto,
do arcebispo, ou do cardeal, ou do bispo, e cobriram ele com uma roupa que estava no lixo. Francisco de Assis, todos nós conhecemos a história desse gigante da humanidade. Não tinha nada dele, materialmente, para doar. Se doou. E muitos outros. Nós temos na nossa história recente, Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier era um servidor federal da área agrícola. E ele vivia do salário dele. Mais de 5 milhões só do nosso lar, de livros vendidos. Nunca ficou com um centavo dessas obras. E ele foi o carteiro que trouxe cartas da espiritualidade para mitigar a sede de saudade daqueles que ficaram na terra. Francisco Cândido Xavier era uma pessoa pura, de coração. Amava os animais, amava os seres humanos, se doava integralmente pela causa de Jesus. Doou-se inteiramente pela doutrina espírita, trazendo essas mensagens, trazendo como é do mundo de lá, através da psicografia dos livros do André Luiz, trazendo o consolo às mães que estavam desesperadas, mostrando que a vida não acaba e que a vida continua. Ele tinha o seu parco salário, até mesmo esse parco salário praticamente era todo doado. Vivia só do suficiente, sem ficar com um centavo das cartas escritas por outro alguém. E aí a gente começa a fazer um balanço. O que é certo? O que é errado? Será que eu ter bens materiais ou não ter bens materiais faz com que eu seja mais cristão ou menos cristão? Ou será a forma pela qual eu faço a minha vida, a forma pela qual eu vamos dizer assim, compartilho, vivo com as pessoas? Será que o importante seria ter ou ser, não importando o que se seja, pobre, rico, de qualquer religião ou não? Nos dizem os espíritos que a melhor religião é aquela que modifica aquelas pessoas que a seguem, modifica para melhor. Dizem também os espíritos, salvo engano, é uma mensagem, não mensagem, mas é como que Allan Kardec, fazendo as suas observações no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más tendências. Quando as pessoas falam, mas eu preciso dos bens materiais para fazer a caridade, voltamos para Jesus. O que é que Jesus tinha? Absolutamente nada de bem material. Ele não tinha um travesseiro para recostar sua cabeça. Olha o que ele fez para a humanidade. Mudou a história da humanidade, dividindo essa história em duas, antes e depois deles, sem um centavo no bolso, só com o seu amor. Então nós não podemos às vezes justificar nossa carência financeira, monetária, para não fazer o bem. Da mesma forma, quando se tem muito, nós não podemos justificar o medo de sermos expoliados por termos muito e de não fazer a caridade. Porque uma das bandeiras da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do centro espírita, não é fora do espiritismo e não é fora da verdade, é fora da caridade. Porque a caridade é universal, independentemente de seja como nós, espíritas, evangélicos, católicos, hindus, budistas, maometanos ou muçulmanos, porque Maomé não gostava que falava, qualquer religião. Então a bandeira é uma delas: fora da caridade não há salvação, porque todos nós podemos fazer a caridade. Mas como? Ora, quando uma pessoa nos procura e está ao nosso lado, e essa pessoa está entristecida, uma palavra amiga que pode salvá-la de um suicídio é caridade. Quando uma pessoa que a gente vê
que essa pessoa está precisando de uma energia, porque ela está cabisbaixa. Um abraço que faz com que renove as suas energias é caridade. Uma palavra amiga, um sorriso no momento de desespero e de dor, para que possa levantar aquela pessoa que está caída, é caridade. Estender a mão ao nosso próximo que nos pede socorro naqueles momentos de dificuldades, independentemente da situação financeira em que ele se encontra, é caridade. Não falar bem do nosso próximo, não falar bem de ninguém, é caridade, porque a maledicência faz muito mal. Então nós temos várias formas de fazer a caridade no nosso dia a dia. Qual a caridade maior? Praticamente de todas. Amarmos uns aos outros, ao próximo como a nós mesmos. Mas aí nós nos perguntamos, que próximo? Aquele próximo que está distante? Aquele próximo que está lá na África? Aquele próximo que está lá no Egito, lá na Síria, sofrendo aquelas dores inenarráveis? 5 anos de guerra civil, 200 mil pessoas civis mortas. Óbvio que nós devemos sentir a dor daquelas pessoas e nos solidarizar com aquelas dores. Mas não podemos nos esquecer que ao nosso lado, dentro da nossa casa, tem um próximo muito próximo que precisa de nós. Que nós não precisamos ir tão longe para ajudar. Basta olharmos para o lado. É caridade. Então a caridade nós temos várias formas, por isso fora da caridade não há salvação. Nós temos a caridade material, para aqueles que podem fazer. Se eu posso fazer a caridade material, eu tenho que fazer a caridade material. Por quê? Porque se Deus me deu o dinheiro hoje, é para que eu faça com que esse dinheiro seja como o sangue nas veias, que circulando traz a vida, parado nos meus cofres e no meu bolso, traz a morte. Todos nós que temos bens materiais, ou os que não têm, os que têm, são usufrutuários dos bens que Deus lhe dá. E hoje se encontram nessa situação, por quê? Por necessidade, por provas e expiações, para que possam saber exercitar com amor o poder, os seus bens materiais, canalizando-os para o bem e não para si próprio. E aqueles que nada têm hoje, talvez tenham, de acordo com a doutrina espírita, através da lei das reencarnações, que é o 4º princípio da doutrina espírita, pluralidade das existências, já tenham tido muito, mas muito antes, e não souberam aproveitar. Fizeram mau uso dessa fortuna, e hoje vem na carência para valorizar o que perderam. Essa caridade, dessa situação em que hoje nós nos encontramos, é para que, primeiro, amemos a nós, entendendo a nossa situação atual, física, financeira, de qualquer forma, para podermos amar esse próximo, mais próximo de nós, que é a caridade. Então não adianta nós batermos no nosso peito e dissermos, Senhor, Senhor, Senhor. Mas e se não agirmos? É uma fé estéril. A fé estéril é aquela fé que não leva a nada. Não basta eu só rezar para Deus. Para que eu vou ficar rezando para Deus? Sendo que eu não faço a minha parte para a economia do universo, que é o bem pelo meu próximo, através do amor de mim mesmo. Deus dá mais atenção para os atos, como essa história do quarto sábio. Obviamente que é uma lenda, é uma história, é um filme que chama-se Quarto Sábio, mostrando o que esse príncipe fez na sua vida, e que tudo aquilo que ele quis ofertar a Jesus, na verdade, era o que menos Jesus queria, porque Jesus queria a sua doação, e ele se doou. Tanto é que apareceu a ele e lhe disse, toda vez que atendeste aqueles pequeninos, foi a mim que atendestes. Então esse nosso próximo está próximo, nós vamos estender a caridade do amor para esse nosso próximo, da compreensão, porque se estamos no núcleo familiar, é aí que nós temos que exercitar o amor, porque aí é que estão os nossos afetos e desafetos, é onde nós temos que nos alinhar com eles, porque não são nossos inimigos, são nossos professores, que nos ensinam, através, às vezes, de sua rebeldia, a paciência, o amor. E olha o amor de mãe, que perdoa um filho de qualquer forma, de qualquer maneira, independentemente das condições em que ele se encontra, o que ele possa ter feito. É o amor.
Trabalhei na área criminal, e quando nós íamos interrogar as pessoas, aquelas pessoas que estavam presas, na maioria de homens, muito jovens, e na hora do interrogatório, na hora de suas audiências, entravam, quem na sala com ele? A mãe dessas pessoas, que os acompanhavam. A mulher não ia, os filhos maiores nem apareciam, mas os filhos pequenos e as mães estavam lá, ao lado daquelas pessoas que tinham cometido crimes, talvez por uma falha de nós, própria sociedade, em razão de podermos, ou de espremermos as pessoas ao ponto de elas terem que agir de uma forma equivocada. E essas mães iam com prazer, até o ponto de chegar uma mãe, quando eu fiz uma sentença de absolvição de uma das pessoas, ela chegou: pelo amor de Deus, não solta o meu filho, ele não pode ser solto, que ele vai ser morto. Eu falei: minha senhora, ele tem mais de 10 processos, e ele está preso por mais de 8, mas nesse processo, pelas provas, ele não fez nada, eu estou soltando por esse, e a gente põe na sentença: espeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Mas ele continuou. Olha o amor dessa mãe. Então a gente vê que esse amor de mãe é o amor mais próximo do amor de Deus, porque perdoa, não vê os defeitos, vê os defeitos, mas aceita como aquela pessoa é. É o que nós devemos fazer dentro do nosso círculo doméstico, dentro do nosso lar. Aceitamos as pessoas como elas são, tentando educá-las, mas se nós não conseguirmos, pelo menos o bom caminho foi-lhes mostrado. Colocar na mão de Deus. Tem uma lição do Evangelho que fala: meu Deus, mas se eu fiz tudo pelos meus filhos, o meu filho não reconhece, ou minha filha, o meu amigo, o meu irmão, ou qualquer pessoa não reconheça aquilo que eu fiz, mas eu fiz a minha parte com amor, então eu não posso me responsabilizar por suas falhas, porque os nossos filhos são criados para o mundo, como os nossos amigos não somos nós, são eles, cada um com a sua individualidade. Essa caridade, esse amor desse quarto sábio, que se entregou até a morte por Jesus, embora nem soubesse. Muitas vezes nós ficamos revoltados com uma ingratidão, porque a pessoa não reconhece, mas Deus reconhece, e jamais nos abandona, jamais nos deixa sozinho, jamais permite com que soframos abandonados, porque sempre está ao nosso lado. Tem uma música que diz: um sonho que eu tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas. De tudo que passei na vida, Ele me fez recordar. Cena das horas felizes em que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde nós íamos andando, eu via 2 pares de rastros na areia. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu reclamei ao Senhor: Senhor, naquele momento eu só vi um par de passos na areia, que era do Senhor. O Senhor me abandonou. E Ele diz, pôs a mão no meu ombro e disse: filho querido, coloquei uma coroa de espinho, morri numa cruz e duvidas de mim. Naquele momento, ou nos momentos mais difíceis, no momento de angústia da sua vida, aqueles passos eram meus, porque eu te carregava nos braços. Então, nós temos que saber que jamais nós vamos estar sozinhos nas nossas vidas, que as dificuldades são simples obstáculos para que nós possamos crescer para a luz de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, que nós não vamos morrer num túmulo e que nós não nascemos num berço, que a nossa situação atual é passageira e passa muito rápido, porque o que é 60, 70, 80, 90 anos nessa vida perante a eternidade, que essas dificuldades fazem com que a gente cresça para a luz, porque todos nós somos luzes, embora bruxuleantes, que possamos fazer brilhar a nossa luz, porque foi isso que nos disse Jesus.
E como nós não soubemos exercitar a primeira de todas as leis, que é a lei do amor, nós caímos na lei da causa e efeito, e hoje nós sofremos a consequência do nosso próprio passado, e nós somos herdeiros dos nossos próprios atos, recebendo a tudo aquilo que nós mesmos fizemos. Jogamos pedras, temos que passar por cima dessas pedras, recolhendo-as, fazendo com que se volte à situação anterior. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Isso está no túmulo de Allan Kardec. Por isso que nós estamos aqui. Então que saibamos sim louvar a Deus, saibamos sim agradecer a Deus, saibamos sim fazer as oferendas a Deus, mas as oferendas das nossas más tendências, lutando contra essas más tendências, procurando cada vez estar um pouco melhor, para que aquela luz que Jesus diz que vós sois luzes, possa brilhar, em busca daquele final, daquele objetivo que é a perfeição. A nossa fatalidade de todos, absolutamente todos, embora todos os maus atos que possam ter cometidos, é a perfeição. Isso nos ensina a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Essa é a lição do Evangelho da noite, que nós estudamos os 3 sábios e o 4º sábio, através da sua doação em prol da humanidade. Foi aí que ele encontrou Jesus. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida.